Olá, irresistíveis! Será que vocês têm assim noção do que a gente vai ler hoje no capítulo 9 de Juízes? Eu vou contar. Traição, ambição e o preço da liderança, o impacto de Abimeleque em Israel. Não perca essa poderosa mensagem. Se eu fosse você, eu abria a Bíblia e ia ler junto comigo agora. E em seguida a gente vai tirar lições, refletir e falar com Deus. Simbora. Ouse. Então eu já te peço para você deixar o seu like agora. Se você não gostar, no final você retira ou dá um dislike. Mas deixa o seu like. E ao final eu vou te lembrar de compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Tá combinado isso? Então vamos embora. Pega a sua Bíblia, dá um pause aqui para você poder acompanhar a leitura e ver. Hoje a gente vai ler, nessa nova Bíblia viva, com a linguagem bem atual, para a gente sentir o que está acontecendo. Então, capítulo 9 de Juízes. Certo dia, Abimeleque, filho de Jerubbaal, visitou os tios, irmãos da mãe dele, em Siquém. Conversou com todo o grupo de famílias de sua mãe. Vão falar com os chefes de Siquém, pediu ele. E perguntem se preferem ser governados por 70 homens ou 70 filhos de Jerubbaal. Quem é Jerubbaal? Vocês estão lembrando? Gideão. Ou por um só homem. É bom lembrar que também sou da mesma carne e do mesmo sangue de vocês. Então, os tios de Abimeleque procuraram os oficiais da cidade e apresentaram a proposta dele. Os cidadãos de Siquém concordaram em seguir Abimeleque e concluíram, afinal, ele é nosso irmão. Então deram a ele 70 peças de prata, retiradas do templo do deus Baal-Perite. Com esse valor, ele contratou alguns homens sem caráter e vadios que concordaram em tornar-se seus seguidores. Abimeleque foi com eles a Ofra, à casa do seu pai, e matou sobre uma rocha todos os seus 70 irmãos. Uau! Filhos de Jerubbaal, ou Gideão. Menos o mais novo deles, Jotão. Este conseguiu escapar e se esconder. Então foi feita uma assembleia com todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo. Resolveram proclamar Abimeleque rei junto do carvalho do monumento, perto de Siquém. Quando Jotão ficou sabendo disso, subiu ao topo do monte Gerizim e dali gritou em alta voz: Cidadãos de Siquém, se vocês querem a bênção de Deus, escutem o que vou dizer. Certa vez, as árvores resolveram eleger um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir a minha doçura e meu bom fruto para dominar sobre as outras árvores? Então as árvores falaram com a videira: venha você reinar sobre nós. Mas a videira respondeu: vocês acham que eu deveria deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e aos homens só para dominar sobre as outras árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: seja você o nosso rei. O espinheiro respondeu às árvores: se realmente querem ungir-me rei sobre vocês, venham procurar abrigo debaixo da minha sombra, senão saia fogo de mim e queime os grandes cedros do Líbano. Agora, pois, vejam bem se estão tomando a decisão certa, fazendo de Abimeleque rei sobre vocês, e se foram justos para com Jerubbaal e sua família. Vejam se o que estão fazendo é o que ele merece, lembrando os feitos dele. Pois meu pai lutou por vocês e arriscou a sua vida para livrá-los dos midianitas. Apesar disso, vocês se rebelaram contra ele e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. E agora vocês escolheram Abimeleque, filho de uma escrava de Gideão, para ser rei sobre os cidadãos de Siquém, só porque ele é irmão de vocês. Se vocês têm certeza de que agiram com sinceridade
para com Jerubaal e sua família, muito bem. Sejam felizes com Abimeleque. Mas, se não foi assim, que de Abimeleque saia fogo e queime os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Logo depois disso, Jotão fugiu e ficou morando em Beer, porque tinha medo do seu irmão Abimeleque. Depois de 3 anos de reinado de Abimeleque sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém, que agiram traiçoeiramente contra o rei Abimeleque. Tudo isso aconteceu para que a violência contra os 70 filhos de Jerubaal e o sangue deles caíssem sobre Abimeleque, seu irmão, e sobre os habitantes de Siquém, porque os moradores de Siquém colaboraram com Abimeleque no assassinato dos próprios irmãos dele. Os cidadãos de Siquém mandaram alguns homens armarem emboscadas nas trilhas das colinas. Abimeleque, porém, ficou sabendo disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus irmãos para Siquém. Todos confiavam nele. Naquele ano saíram do campo, colheram as uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa do templo do Deus local. Enquanto comiam e bebiam, logo começaram a amaldiçoar Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, levantou a voz e disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos como nosso rei? Porque nós, cidadãos de Siquém, temos de servir a ele. Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu braço direito? Melhor seria que Amor, o pai de Siquém, fosse o nosso rei. Abaixo Abimeleque. Ah, se vocês me aceitassem como seu líder. Logo veriam o que eu faria a Abimeleque. Eu diria a ele: trate de preparar bem o seu exército e venha. Zebul era o governador da cidade. Quando soube o que Gaal, filho de Ebed, andava dizendo, ficou furioso. Mandou astutamente mensageiros a Abimeleque com a seguinte mensagem: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém. Estão levando a cidade a se rebelar contra você. Venha, pois, com seu exército de noite e fique com ele escondido no campo. De manhã, ao nascer do sol, ataque a cidade de surpresa. E quando enfrentar Gaal e o povo que estiver com ele, faça o que quiser com eles. Assim, Abimeleque e os homens que estavam com ele saíram de noite. Formaram 4 grupos e prepararam uma emboscada em volta de Siquém. Na manhã seguinte, enquanto Gaal, filho de Ebed, e outros oficiais tratavam de vários assuntos junto da porta da cidade, as tropas de Abimeleque saíram dos seus esconderijos. Quando Gaal viu que vinham, exclamou a Zebul: Olhe para o alto daqueles montes, vem gente de lá. Zebul, porém, respondeu: Não é não, você está confundindo as sombras dos montes com homens. Não, olhe para lá, disse Gaal. Tenho certeza que vem vindo gente descendo do centro da terra. Olhe, lá vem outros, pela estrada do carvalho dos adivinhadores. Zebul, porém, falou: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque? E por que ele deveria ser o nosso rei? Não foi desses homens que você zombou? Pois vá e lute contra eles. Então Gaal chefiou os homens de Siquém e enfrentou Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos cidadãos de Siquém caíram feridos pelo caminho até a entrada da porta da cidade. Abimeleque continuou morando em Arumá e Zebul expulsou Gaal e os irmãos dele, proibindo que voltassem a morar em Siquém. No dia seguinte, os homens de Siquém saíram para guerrear de novo nos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Ele tinha deixado 3 grupos de soldados escondidos por perto nos campos. Quando viu os homens saírem da cidade, Abimeleque os atacou. As tropas chefiadas por Abimeleque avançaram até a porta da cidade. Enquanto isso, os outros 2 grupos mataram os homens de Siquém nos campos. A batalha durou o dia inteiro. Por fim, Abimeleque tomou a cidade, matou a população e fez de Siquém um aterro coberto de sal. Quando o povo da torre de Siquém ficou sabendo disso, procurou refúgio na fortaleza subterrânea que ficava junto ao templo de El-Berite. Quando Abimeleque soube disso, levou as tropas ao monte Zalmon. Ali, Abimeleque pegou um machado, cortou um galho e o pôs sobre os ombros. Façam o que eu fiz, disse ele aos soldados. Assim, cada um deles cortou depressa um galho e seguiram Abimeleque até a fortaleza subterrânea. Ali empilharam os galhos em cima da fortaleza e a incendiaram.
Assim, todos os que estavam na torre de Siquém morreram. Os que morreram foram cerca de 1.000 homens e mulheres. Depois, Abimeleque atacou e conquistou a cidade de Tebes. Contudo, havia uma torre forte no meio da cidade. Toda a população fugiu para lá, trancou as portas e subiu ao terraço da torre. Abimeleque chegou perto da torre para atacá-la. Quando ele se aproximou da porta para queimá-la, uma mulher que estava no terraço jogou uma pedra de moinho na cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. Uai, como é forte, né? Tire a sua espada e mate-me, ordenou ele ao ajudante de armas. Que ninguém diga que uma mulher matou Abimeleque. O jovem soldado obedeceu e atravessou-o com a espada e ele morreu. Quando os israelitas, comandados por Abimeleque, viram que ele estava morto, debandaram e voltaram para casa. Deste modo, Deus retribuiu todo o mal que Abimeleque tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Deus também castigou todos os homens de Siquém. Assim foi cumprida a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, que é Gibeão. Uau! Este capítulo 9 é assim um dos relatos mais intensos e fortes que a gente já leu até agora, né? Muitas tragédias, não é verdade? É narrada assim a jornada de Abimeleque, que era filho de Gideão, com uma concubina, que diz aqui que era uma escrava, né? E ele foi motivado por ambição e desejo de poder, e acabou convencendo os líderes de Siquém a torná-lo rei, financiando o golpe dele com o dinheiro de um templo, lá que eu esqueci o nome. E aí, logo depois que assumiu o poder, ele eliminou 70 dos seus irmãos que eram filhos de Gideão, só para assegurar o trono para ele. Apenas Jotão conseguiu escapar. E foi ele também o responsável por contar uma parábola profética, né, sobre as árvores. Parece Nárnia, né? Escolhendo rei e alertando sobre as consequências do que eles estavam fazendo ali. O que a gente viu foi que o reinado de Abimeleque foi marcado por um ciclo de traições, né? E logo depois os cidadãos de Siquém se revoltam, e quando Abimeleque tentou esmagar a rebelião, encontrou uma morte trágica e humilhante, porque uma mulher joga sobre ele uma pedra de moinho do alto de uma torre, esmagando a cabeça dele. Meu Deus, muito forte, né? E aí, tá preparado para a gente tirar lições para a gente poder aplicar na nossa vida? Olha, Abimeleque mostra que como o desejo egoísta pode corromper o homem. E quando eu falo homem, é homem e mulher, tá? Trazendo destruição. Tanto para o líder quanto para o povo, que acaba pagando pelas escolhas que eles fazem, né? Porque toda escolha tem consequência. E se quem escolheu um líder, errado. E assim experimentou a devastação, né? Ou seja, decisões precipitadas e interesseiras trazem consequências graves. A gente está vivendo isso no nosso país. Tem muita gente que ficou com nojinho do Bolsonaro e fez. O resultado está aí, nesse desgoverno com nossa Constituição rasgada, democracia relativa, um estado de exceção da Brazuela. Essa culpa eu não carrego. Gente, vamos voltar para o capítulo, senão eu começo e não paro. Adoro. Deus julga a injustiça. Esse capítulo mostra que a justiça divina não falha. As ações de Abimeleque, dos líderes de Siquém, trouxeram graves consequências para ele. Nós também vamos ver a consequência com o imperador, seus seguidores e o anão sem dedo. Eles vão receber. Vamos voltar. Ai, gente, olha, parabéns a todos vocês que estão aqui,
que apesar do medo estão se posicionando, porque isso aconteceu aqui. Porque mesmo diante do perigo, Jotão teve a coragem de proclamar a verdade, contrastando com a corrupção ao redor dele. Pensa nisso. Deus está vendo todas as coisas. Nada ficará impune. Aguarde. Vamos refletir, gente, sobre este trágico capítulo? Quais características de Abimeleque mostram ele como um líder ou antilíder? Como é que essas características contrastam com uma liderança piedosa? Qual é o perigo de decisões baseadas em interesses imediatos, como dos líderes de Siquém? De que forma você pode buscar maior justiça e integridade nas suas ações diárias? A gente tem batido nessa tecla porque é muito importante, né? Anote tudo. Vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai, obrigada por não nos esconder nada, por não passar pano, por não florear as situações que estamos lendo em todos os capítulos da Bíblia e por nos mostrar a realidade dos fatos, o caráter das pessoas envolvidas nessas histórias, as ambições que falam mais alto, tudo, Pai, que o Senhor tem mostrado pra gente. Eu acho que foi a primeira vez que a gente ouviu uma parábola na Bíblia e foi muito interessante. Porque nós vimos a maneira como Jotão resolveu mostrar o que estava acontecendo. Jesus usou tantas parábolas. Eu acredito que essa foi a primeira da Bíblia. Se não foi, gente, se alguém sabe, por favor, escreve aqui embaixo para me alertar, para eu não passar a informação incorreta, tá? A grande verdade está lá escrito em Provérbios. Eu não sei qual é o número do provérbio, a gente ainda vai estudar provérbio, mas diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Quanta verdade, Pai. Tanto naquela época quanto agora. Senhor, tem piedade do Brasil, tem piedade de nós, Pai. Pai, nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, amados. Vou ficando por aqui. Deixa um beijo no seu coração. Se você ainda não curtiu, curta. Compartilha com alguém que você ama. E amanhã tem mais. Todos os dias. Um pouquinho. E mais outro. E mais outro. E a gente vai juntando todas essas informações. E construindo o caminho de volta para casa. Beijo. Fui. Tchau.